Estamos de volta com o seu Fala Meu Ilustre. Lembrando para você se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo, deixar o seu comentário. É uma satisfação imensa contar com a sua participação. Olha, nós vimos, né, já falamos aqui sobre a questão da decisão da segunda turma do STF em considerar suspeita a ação do ex-juiz Sérgio Moro no caso da condenação do ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, no caso do triplex do Guarujá, né? E aí, já ontem à noite, na manhã de hoje, toda a imprensa, aquela imprensa marrom, né? Aquela imprensa orquestrada para tentar derrubar o presidente Bolsonaro, colocando aí como de forma positiva a ação do STF. Agora, eu gostaria de trazer alguns números para você, né? Por que essa grande imprensa odeia tanto o presidente Jair Messias Bolsonaro, né? O presidente Bolsonaro declarou desde o início do seu governo de que não seria injusto, né, com os órgãos de imprensa. Todos receberiam de igual modo o percentual destinado para a publicidade do governo ao longo do seu mandato. E assim ele tem feito, né? Está contemplando todos os órgãos de imprensa, seja falada, escrita, né, televisiva, de igual modo. E aquelas que sempre receberam os maiores quinhões se revoltaram com isso. E aí é um ataque constante ao presidente Jair Bolsonaro, né? Ontem o presidente concedeu aí um pronunciamento ao vivo em que mostrou de forma clara, concisa e honesta, né, como o governo tem tratado a pandemia desde o começo, ou seja, desde o ano passado que o governo federal já tem contratado com empresas produtoras de vacina, né? Tem trabalhado a questão dos insumos, dos equipamentos, tem feito repasses bilionários para os estados e municípios, né? E, no entanto, a imprensa, a grande imprensa, sempre batendo de frente contra o governo e taxando de genocida, quando se esse adjetivo tão pejorativo, tão cruel, pudesse ser aplicado a alguém, deveria ser aplicado aos governadores de estados, né? Aos prefeitos municipais, não generalizando, é claro, que surrupiaram o dinheiro público encaminhado pelo governo federal. É o caso aí do Covidão, né? A Polícia Federal vai chegar junto de muitos governadores que estão surrupiando, né, o dinheiro da saúde para tratar de uma pandemia, e eles aí guardando dinheiro, inclusive, para a campanha eleitoral do ano de 2022. A Polícia Federal vai chegar bonitinho nos estados, viu? Governador Rui Costa, aqui da Bahia. Aguarde, viu? A Polícia Federal vai chegar junto. Então, os gastos com publicidade, eu vou dar uns números aqui para você. FHC, Fernando Henrique Cardoso, que agora já está aí sendo um dos mais próximos aliados, né, do ex-presidiário Lula, para tentar porque não consegue. Ninguém, absolutamente ninguém desse rol de políticos da velha política brasileira consegue derrotar o presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022, a menos que haja fraude na eleição. A menos que haja fraude na eleição. Porque pela vontade popular não tem condição. Não tem condição, né? Então se uniram aí, FHC, Luiz Inácio Lula da Silva, eles que eram adversários antagônicos. O que acontece? FHC gastou 4 bilhões e 800 milhões. Vou repetir para você. 4 bilhões e 800 milhões de reais com publicidade durante os seus 2 mandatos.
Já o ex-presidiário e ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva gastou com publicidade 28 bilhões e 700 milhões de reais com a grande imprensa. E aí você vê, né? Rede Globo de televisão, Folha de São Paulo, com o UOL, com Bandeirantes. Aí, 28 bilhões e 700 milhões de reais. Dilma Rousseff, o mesmo montante. E Bolsonaro, desses seus 2 anos de governo, gastou com publicidade apenas 150 milhões de reais. Então, por que a grande imprensa elogiava a FHC, elogiava o ex-presidiário Lula, elogiava a ex-presidente Dilma, elogiava Michel Temer? Porque todos eles molhavam a mão da grande imprensa. Já o presidente atual, Jair Messias Bolsonaro, estabelece outras prioridades. Gasta sim com publicidade. Tem que gastar, mas gasta muito menos, 150 milhões para todo mundo durante 2 anos. Um presidente que, ao invés de usar a Rede Nacional de Rádio e Televisão, toda quinta-feira, impreterivelmente, de onde ele estiver, ele faz a sua live, a live do presidente Bolsonaro, ou seja, qual presidente da República tem coragem de encarar de frente o povo brasileiro em um programa no YouTube em que as perguntas são encaminhadas em tempo real? Esse mesmo presidente se submete a questionamentos de um programa também do YouTube, Os Pingos dos Is, da Rádio Jovem Pan, de comentaristas que conhecem a política nacional sem pauta pré-definida, perguntam o que querem. Leva ministros para levarem esclarecimentos ao povo, ou seja, usa as redes sociais, usa os instrumentos que a atual tecnologia dispõe para informar o povo sobre o que está acontecendo. É por isso que o povo brasileiro não é mais manipulado nem ludibriado tanto quanto era antigamente pela Rede Globo de televisão, pela grande imprensa, que ontem declarou, né? Até o final do ano, todos os brasileiros serão vacinados. Até o final de 2021, todos os brasileiros serão vacinados, porque o governo federal já começou a política de compra de aquisição de vacinas desde mesmo antes das vacinas serem aprovadas. Contato com a Pfizer e contato com outros laboratórios. E aqui no Brasil, a própria Fiocruz também trabalhando a produção de vacina. Então não adianta bater contra esse presidente. Eu falei no programa passado, e você pode acompanhar aqui na descrição, que toda e qualquer vacina adquirida no Brasil para os brasileiros são comprada com dinheiro do governo federal. O governador de estado não compra vacina, ou seja, não paga com dinheiro do estado. O prefeito municipal também não compra e não paga vacina com o dinheiro da prefeitura. E só lembrando a você que na próxima quarta-feira, às 17 horas, estaremos aqui apresentando ao vivo um programa exclusivo. 31 de março. Essa data lembra o que para você? 31 de março de 1964 foi a contra-revolução, foi o contra-golpe, que a esquerda brasileira insiste em dizer que foi golpe militar. Não foi, né? E nós vamos provar por A mais B de que o histórico dia 31 de março de 1964 foi a redenção do Brasil. Aquela intervenção militar garantiu ao Brasil o direito de continuar sendo um país democrático. Se não houvesse aquela intervenção, desde lá
nós já seríamos um país comunista e estaríamos, se não igual, pior do que a Venezuela. E o pior de tudo é que nos dias atuais a história se repete. Estão querendo transformar o país num país comunista, né? Transformar o Brasil num país comunista. Está aí toda a esquerda orquestrada, mesmo fora do poder, tem aí as suas ramificações no Congresso, no STF, nos estados, nos municípios, no judiciário e, infelizmente, essa é a situação. Mas nós resistiremos conforme o povo resistiu em 1964. Então, na próxima quarta-feira, às 17 horas, um programa exclusivo sobre o dia 31 de março de 1964 e traremos aqui um convidado para falar sobre o assunto. Mais uma vez peço que você se inscreva no canal, dê o seu like, comente e compartilhe. Precisamos chegar aí já nos 1.000 inscritos para que esse canal possa ser monetizado, né? Para que a gente possa também estar aí custeando as despesas de produção do mesmo. A todos uma boa tarde, um excelente final de dia e até quarta-feira com fé em Deus.